a janela fechada, o Vasco agora só tem opções para contratar zagueiros livres no mercado. Mas tem um prazo, e esse prazo é até o dia 20. Hoje é o dia 3/9. Então o Vasco tem até o dia 20 para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Então tem que correr atrás. Marcelo Santana, se vira para trazer jogadores para o Gigante da Colina. Rapaziada, é o seguinte, tem alguns nomes que estão livres no mercado e vamos estar trazendo aqui para você entender quem são esses jogadores e se podem reforçar o Gigante da Colina. Mas claro, alguns jogadores renomados europeus que têm que gastar dinheiro. E com isso o Vasco talvez não vai querer contratar esses jogadores. Mas antes disso, eu gostaria de passar o seguinte, rapaziada. Houve um disse-me-disse na questão da negociação envolvendo o jogador Ian Glavinovic, o argentino que joga no New Old Boys, o zagueiro, que era o mais cotado para vir jogar no Vasco. Pois bem, no encerramento da janela de transferência no dia de ontem, o Vasco não conseguiu receber os documentos a tempo para fazer a inscrição do jogador no TMS da FIFA, que é aqui no Brasil, para conseguir dar entrada, ficar com a entrada congelada para o Vasco, a partir daí, dar entrada na CBF para conseguir a regularização do jogador. Como vai acontecer com Maxime Domingues? Já foi assinado a documentação, o Vasco enviou e ele já chega nos próximos dias para fazer exame médico e assinar o contrato definitivo com o Gigante da Colina. Contrato de 4 anos. Pois bem, o presidente do New Old Boys deu uma declaração ao pessoal do podcast Cruz Maltino, dizendo o seguinte: temos um excelente relacionamento com o Vasco da Gama. Ontem era 23h20, entre 23h20 e 23h30. Estávamos com advogados do clube em comunicação online com o pessoal do Vasco. Nunca apresentaram o contrato do Spence. E automaticamente, às 23h59, o TMS do Brasil fechou. Rapaziada, o Vasco disse que não recebeu a tempo. E quando recebeu, até o pessoal do GE falou isso, a Emanuele Ribeiro, não recebeu com a assinatura do jogador. O Vasco teve que reenviar a assinatura, o documento sem assinatura para acertar essa burocracia e receber a tempo de conseguir dar entrada no TMS. Pois bem, isso não aconteceu. Agora que entra a questão: onde está o erro? Quem errou? Quem das duas versões está falando a verdade? Porque é incrível o tempo que o Vasco levou para fazer essa contratação. Qual era a prioridade do Vasco na janela de transferência? Zagueiro. O Vasco trouxe Emerson Rodrigues, Jean David, trouxe Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza, e não trouxe, e agora também trouxe o Maxime Domingues, e não trouxe zagueiro. E com isso, o Vasco teve os seguintes jogadores que o Vasco não conseguiu trazer, rapaziada, que são esses jogadores aqui, ó. Desde o começo o Vasco tentou trazer Rafael Tolói, primeiro foi o André Ramalho. André Ramalho não veio. Aí depois, Pepe, também não veio porque não queria morar no Brasil por causa da questão da violência. Aí o Vasco partiu para Yerry Mina, o colombiano, sem sucesso novamente. Depois o Vasco botou suas fichas no Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, uruguaio, que também, por receio de morar no Rio de Janeiro, porque é muito perigoso, também não fechou com o Vasco. Aí o Vasco voltou a sua carga para Rafael Tolói, naturalizado italiano, que também, por sua vez, gostou da proposta, mas não quis vir para o Vasco. Preferiu ficar lá porque tinha mais um ano de contrato e o Vasco não conseguiu. Beleza, até aí tudo bem. O Vasco foi atrás de Luan Pérez, jogador que jogou 56 minutos nesse ano, não conseguiu sucesso. Até os últimos dias, o Vasco tentando a contratação do jogador, não conseguiu isso. Aí, houve a oportunidade de o Vasco trazer o zagueiro que jogou no Botafogo, que estava no Lyon, o Adrielson. Essa informação saiu até no dia de ontem, ou anteontem mais ou menos. E o Vasco não conseguiu, e o jogador foi pro Botafogo, que inclusive o Lyon e o Botafogo é gerido por um dono, que é o John Textor. Não conseguiu esses nomes, o Vasco vai, o último dia da janela, o Vasco vai atrás de Ian Glavinovic, jogador argentino de 23 anos, do New Old Boys. E o Vasco esperou o último dia da janela para tentar esse jogador, galera. Mas é uma falta de competência. E é incrível, o Vasco não conseguiu. Desses 8 jogadores, o Vasco não conseguiu trazer nenhum desses. Nenhum desses. E o último foi
patético, né, rapaziada? Você deixar até o último momento para conseguir fechar com o jogador, já que o clube estava demorando a dar resposta, partia para outro, tentava. Não é possível que não tinha um leque de opções para o Vasco contratar. E é complicado, que agora você fica refém do mercado de transferência. Você fica refém do mercado de transferências agora de jogadores livres. E esses jogadores livres, rapaziada, nada mais, nada menos são o seguinte. Eu vou citar alguns jogadores aqui para você. Vou passar idade e jogadores que estão à disposição para ser reforço do Vasco. Vamos lá. O Marlon do Fluminense, que estava no Fluminense, eu não vou nem comentar porque eu não vejo ele como uma opção. Não fez um papel muito bom aqui no Fluminense, passou por Barcelona, Shakhtar Donetsk. Não gosto do jogador. Tem o Klaus também, ex-Botafogo. Esses eu vou botar, só vou falar o nome, não vou botar a imagem deles. Que estava recentemente no Botafogo. Passou entre 2021 e 2023. Teve passagem do Botafogo, Atlético Goianiense, Internacional, Juventude. Na Bélgica, do Malenberg, da Bélgica. E não é um jogador que me agradaria também se viesse para o Vasco. Nesse momento está livre. O jogador que há a possibilidade que está na capa aí é o Wallace. Jogador que é ex-Cruzeiro, passou pro Braga. E também, quando estava no Cruzeiro, foi pro Braga custando 9 milhões de euros. Passou também por Mônaco, Lazio, Turquia, China, Emirados Árabes. O seu último clube foi Ittihad Kaiba, lá do Emirados Árabes. Tem um jogador também que jogou no Lanús, Nicolas Tauer, né? Ramon Arias, do ex-Penharol do Uruguai, Felipe Aguilar, colombiano, né? Ex-Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, perdão, que a gente até falou nele num vídeo aqui no canal. E um jogador muito experiente, Álvaro Gonzalez, ex-espanhol, ex-Olympique de Marseille, rapaziada. Inclusive jogou com Dimitri Payet, mas tem passagem também por Saragoza, Racing, Santander, o Saragoza, espanhol, Villarreal, na Espanha jogou no Olympique, e também jogou no Aixai, onde estava um time lá que jogou até o Vieto, que eu não consigo nem pronunciar o nome desse time. Também temos o Nicolas, né? O grego, né? Que jogou por Roma, jogou também no Torino, da Itália, Olympiacos, é um zagueiro interessante. A idade dele, vou passar para você, tem 33 anos e seria uma opção. Temos também o Sérgio Ramos, rapaziada. Sérgio Ramos, que é um excelente zagueiro, mas até o Edmundo comentou sobre ele uma vez aqui no seu canal no YouTube. E seria uma possibilidade. Então, eu trouxe esses nomes aqui para vocês para entender o seguinte. O Vasco tem que contratar até o dia 19. Até o dia 19. É até ruim falar isso, mas até o dia 19 o Vasco tem que contratar zagueiro. Porque não dá para pensar que o Vasco vai ir até o final do ano com esses jogadores. Que aí estão. O zagueiro melhor que nós temos hoje é o João Vitor, como o vídeo que eu falei mais cedo. Não tem como. O Vasco tem que correr atrás de jogadores experientes. E esses são os nomes que tem disponível no mercado. Nomes de jogadores renomados, mas que também podem agregar ao Gigante da Colina. Alguns experientes, outros mais novos, mas deixa aqui no comentário qual desses jogadores agregaria. Talvez você pode pensar assim, tá fazendo esse vídeo para ser mais sensacionalista, para conseguir ganhar visualização. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para mostrar alguns jogadores que estão livres no mercado. Porque a incompetência do Vasco agora para contratar um zagueiro demorou muito, muito mesmo. O Vasco foi até criativo trazer esse suíço agora, mas a prioridade era um zagueiro. Um zagueiro era a prioridade. Então o Vasco não conseguiu fazer isso. Agora se vira, né, rapaziada? Então vamos esperar. Sérgio Ramos, Nicolas, que jogou no Roma, o Álvares Gonzalez também é um jogador. O Wallace, que até o meu amigo Comenta-Léo, o Léo lá do Comenta-Léo Vascaíno aqui no YouTube, trouxe num vídeo sobre esse jogador também. E é a possibilidade. Ele conhece bastante, eu confio na palavra dele, é um scout, já trabalha com isso. E vamos aguardar e saber se o Vasco tem interesse em algum desses jogadores e que vá ao mercado atrás de algum desses jogadores. Não é isso, rapaziada? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixou o seu like, se inscreveu no canal. Esse é o canal Eu Torço Pro Vasco. Então fique com Deus. Até amanhã no próximo vídeo. Fui!